Queridos irmãos, que a graça de Cristo esteja nos seus corações. Estamos felizes porque os irmãos estão aqui e há um motivo especial de alegria pela presença do pastor Gease. Pastor Gease foi nosso seminarista, foi ordenado sob responsabilidade da nossa igreja, foi pastor aqui durante 6 anos. Ele escreveu vários livros. Quantos livros já escreveu, pastor? 11 livros. 11 livros. Alguns dos seus livros nós até estudamos aqui. Eu queria que o irmão desse um oi para o pessoal. Pode vir aqui, por favor. Pode vir aqui, meu querido, por aqui. Obrigado, pastor. Dá um oi. Bem, eu preciso dizer que a alegria é imensa poder estar aqui. Essa passagem nossa aqui no Brasil, ela é rápida, a gente vai embora no dia 20 e já tem um monte de compromissos, mas eu não podia deixar de vir aqui. Ou eu iria ontem, a casa do pastor Eli, se fosse possível, mas ele falou que hoje à noite tinha esse culto. Eu falei, bom, então eu prefiro a igreja, que eu vejo o pastor Elisa, a irmã Iracema e outras pessoas também. E a igreja Moriá é uma igreja impossível esquecer, realmente tudo. Fui seminarista aqui, acho que desde o meu primeiro ano de seminário, né, pastor Edson, né, antes do pastor Elias. Concluí meu curso aqui, fui ordenado ao ministério aqui, saí, fui para São José do Rio Preto, aí fui para outros lugares e depois acabou que fui para Registro, Vale do Ribeiro, voltei para Moriá. E eu saí da Moriá, graças a Deus, não houve nenhuma dificuldade com a igreja, foi uma adesão que... até o dia que eu saí da Moriá, eu já tinha feito 20 anos de ministério pastoral e nunca havia tirado férias. E eu estava assim, bem esgotado mesmo, assim, nesse sentido. E aí eu saí, fui para... Enfim, resumindo, né? Para não tomar o tempo do pastor Elias. Mas a igreja Moriá nunca saiu do coração da gente. Geazi e Bárbara dizem, né? Se um dia a gente voltar para o Brasil e se for para São Paulo, eu vou participar da Moriá. Eles dizem isso, né? Até hoje eles falam isso. E, enfim, a Moriá está no coração da gente. E eu tinha que estar aqui, conhecer novos irmãos. Eu vejo, acompanho nas redes sociais novas pessoas, mas eu tenho irmãos da minha época. Né? A Bea, por exemplo, foi minha ovelha e minha aluna também em teologia, né? Aqui no curso de teologia que tinha aqui na igreja da Vila Alpina. E a Bea participava lá também. Cadê a Bea? Não está aqui não? Falei dela, mas... Ok, vocês conhecem ela, acho, né? Mas, enfim, é um prazer muito grande estar aqui, de verdade. Eu sei que a gente sempre fala isso, mas não é clichê, não é verdade. Estou feliz mesmo de estar aqui com vocês, rever o pastor Elias, poder ouvir o pastor Elias, a explicação do pastor Elias. Lá fora eu falei para alguém, eu falei para a Cláudia, né? Que o pastor Elias é o nosso mestre, e é verdade mesmo, né? A gente sempre tem referências, e a referência que eu tenho de uma pessoa estudiosa da palavra e também do coração generoso é o pastor Elias. Quem conhece sabe, né? Vocês sabem muito bem. Então, sou muito grato a Deus pelo tempo que pude aprender aos pés do pastor Elias e poder desenvolver um pouco do ministério que Deus me deu aqui com essa igreja. Aqui eu batizei o Geazinho, né? Bárbara batizei lá na França, mas Geazinho foi aqui. Uma bênção. Então, um beijo para todos vocês. Muito bom estar aqui. Obrigado, pastor. Obrigado. Estamos enriquecidos. Estamos enriquecidos com a sua companhia. Obrigado, pastor. Quando... Irmãos, eu gosto muito das parábolas. Elas são desafiadoras. Mas um professor meu disse o seguinte: entre pregar sobre uma parábola e pregar sobre o milagre, prefira pregar sobre o milagre. Eu hoje vou falar sobre um personagem chamado Bartimeu. A história de Bartimeu está no capítulo 10 de Marcos, de 46 a 52. Como essa história é muito conhecida, eu achei por bem não colocar o texto impresso, porque acho que muitos irmãos poderiam vir aqui e falar tudo que está no texto.
Então, nós não vamos nos ater ao texto, mas vamos mencionar o seu conteúdo. É uma história bonita. Quando nós estávamos no Rio de Janeiro, na Igreja Batista da Chatuba, havia nos cultos uma parte que era a declamação de poesias. Então, todo culto alguém declamava uma poesia. Houve uma época em que havia um poeta que todo domingo ele publicava uma poesia no Jornal Batista. O Jornal Batista era publicado semanalmente e era levado para as igrejas no fim de semana. E Gilberto Maia? Iracema sabe. Cadê ele? Alguma coisa, tá bom. Mas tínhamos as poesias de Jonatas Braga, as poesias de Mirtes Matias, e essas poesias eram sempre declamadas. Uma das poesias mais queridas lá era a poesia sobre o cego. Cego de Jericó. Perto de Jericó, às margens do caminho, costumava sentar-se esmolando sozinho o cego Bartimeu. Começava assim. E o nosso coração batia quando se falava do cego Bartimeu. Ele estava na beira da estrada em Jericó e ali ele teve a sua passagem pela Bíblia. Introdução, você pode me acompanhar, eu vou ler o que está escrito e fazer algum comentário. Necessidade é uma condição em que alguém se encontre privado dos elementos essenciais para a sua sobrevivência ou para o seu bem-estar pessoal. Isso que é necessidade. O nosso tema, voltando, é comportamentos apropriados para pessoas necessitadas. Comportamentos apropriados para uma pessoa necessitada. Aí eu estou definindo necessidade. Necessidade é uma condição em que alguém se encontre privado dos elementos essenciais para a sua sobrevivência ou para seu bem-estar pessoal. Essa era a condição de Bartimeu, cego e mendigo. Cego e mendigo. Mas Bartimeu era um portador dessas duas condições. Ele era cego, ele era mendigo. Há mendigos que são cegos. Há cegos que são mendigos. Bartimeu era mendigo e era cego. Então, uma condição de necessidade arrasadora. E este é o nosso personagem. E a vida dele nos permite, então, analisar que alguns comportamentos devem ser considerados, devem ser apropriados, ou são apropriados, para pessoas necessitadas. Se a gente não necessita de nada, não precisa nem ler a história de Bartimeu. Mas como nós somos todos carentes, somos todos necessitados em alguma medida, a gente precisa de aprender com Bartimeu. Então, a condição de Bartimeu, cego e mendigo. Nem todo mendigo é cego, nem todo cego é mendigo, mas Bartimeu era um portador dessas duas condições. Ele amenizava a sua condição pedindo esmolas à beira da estrada em Jericó. Fazia isso para manter-se vivo. Marcos 10, 46 e 52. A história mostra a superação de sua condição por meio de comportamento apropriado. Uma pessoa que está com problema, ou está em necessidade, ela não sai dessa situação a menos que ela tenha um certo comportamento. A palavra comportamento quer dizer que você chega lá, você vai onde você precisa. Então, a ideia de levar. Né? Ele porta um relógio de ouro, ele leva. Comportamento é alguma coisa que nos leva a chegar a algum lugar. E
Bartimeu teve um comportamento que o ajudou a sair daquela dificuldade. Bartimeu não era um cego de nascença. Alguns textos mencionam Bartimeu como cego de nascença. Não era. Porque quando ele falou com Jesus, ele pediu que eu recupere a visão. Há cego de nascença mencionado na Bíblia, Bartimeu não era cego de nascença. Prosseguindo um pouco mais. Provavelmente era descendente de uma família importante, porque levava o nome de seu pai. Na prática daquela época, quando havia um cidadão querido, valorizado, era comum colocar no filho um segundo nome, que era o nome do pai. Bartimeu significa filho de Timeu. Então, Timeu era importante e por isso o filho levava esse nome. Como Barnabé, por exemplo. Barnabé, filho de consolação. E assim por diante. Timeu, aliás, sua família teria entrado em decadência, levando-o à condição de carência total. O pai podia ter morrido. Geralmente as pessoas ganhavam sustento na própria casa. Tinha uma oficina, tinha uma rolaria, ou era carpinteiro, ou tinha um pequeno comércio. E ali ele era produtivo. Se a família se dissolvesse, também se dissolvia a sua profissão. Porque a profissão era parte da vida familiar. A impressão que eu tenho é que houve alguma coisa muito séria com a família dele. O pai morreu no acidente, atacado por uma fera, sua mãe por outro motivo, e ele acaba não tendo ninguém. Ele não tinha uma família. Ele morava nas ruas. Ele era um morador de ruas. Cego e mendigo. Pois bem, primeira coisa que nós vamos analisar aqui sobre esse comportamento apropriado primeiro que é apropriado que para uma pessoa necessitada reconhecer-se e assumir a sua condição. Nós somos carentes, temos necessidades, mas às vezes não assumimos. Por exemplo, sou carente de melhorar o meu casamento. Eu tenho essa carência, por acaso, e não valorizo. Digo que está tudo bem. Já houve casos de eu convidar um marido para conversar. Não, está tudo bem. A casa dele é um desastre. A relação com os filhos é um desastre. A relação com a esposa é um desastre. E quando eu falo com ele para a gente trabalhar isso, ele diz, não, está tudo bem. Bartimeu sabia que não estava tudo bem. A gente tem que reconhecer a necessidade que nós temos. Eu estava um dia dirigindo na rua, lá perto da estação Vergueiro, de manhã, 7 horas da manhã, aquela garoa gelada, e um homem com uma camiseta fininha andando. Eu parei o carro ao lado dele, abri a porta e o chamei. Tirei meu casaco e falei, pega o casaco. Olha o casaco. Ele olhou para mim, olhou para o casaco e foi embora. Ele era carente de um casaco e não quis. Não preciso. Eu falei, não é possível, acho que ele não entendeu. Ele foi embora. Eu fui atrás dele, ao lado dele, parei novamente, mostrei o casaco e disse a ele, olha, isso é para você, veste aí, é para você. Ele olhou para mim, olhou para o casaco, foi embora. Às vezes, na vida, nós não assumimos nossa carência. Não sentimos isso. Por exemplo, nós temos tido encontros de casais, palestras sobre família. Quando nós fazíamos aqui os encontros de casais,
fazíamos retiro de casais, nós íamos para o hotel, e havia alguns casais que precisavam daquela experiência. E os que mais precisavam de um encontro de casais não iam. Mesmo que a gente pagasse, ele fosse de graça, não ia. Quer dizer, não reconhecia. Bartimeu era cego, mendigo, mas ele assumiu. Cego e mendigo. Também é apropriado para uma pessoa necessitada colocar-se em condições de ser suprida. Um cego mendigo esmolando à beira do caminho. Ele se colocara no lugar certo e na hora certa. Jesus passaria por ali. Jesus passou várias vezes por Jericó, porque Jericó ficava a 20 quilômetros de Jerusalém, e a Galileia, que era de judeus, ficava no meio da Samaria, que era estrangeira. Então as pessoas que vinham para as festas em Jerusalém, saíam da Galileia, vinham, passavam por meio de Jericó, e então iam para o templo para festejar. Bartimeu, ele teve a ideia de sentar-se ali, naquele local, pedindo esmola. Ele era um mendigo que precisava de ajuda. Eu preciso de ajuda. Conversava eu com o senhor com uma barriga desse tamanho, com cirrose. Falei, você não quer ir para o hospital? A gente dá um jeito. Não, está bem assim. Um amigo meu, aliás, era o meu chefe. Ele era muito filantropo. Filantropo é aquele que quer fazer o bem a seres humanos. E ele estava sempre querendo ajudar as pessoas. Ele era muito bondoso, era um português muito bondoso, muito amigo, amoroso. Ele passava num local em que subia uma escada para pegar a plataforma do trem. Então sobe a escada, anda, desce outra escada, está onde o trem vai passar. E ele, passando ali, viu um homem pedindo esmola. E ele ficou tocado daquilo. Lá no Rio, não sei se por aqui tem, que eu ainda não vi, pessoas que tinham uma úlcera enorme na perna, e eles sentavam na beira do lugar, e eles expunham aquela úlcera horrorosa para produzir compaixão. Então ele pedia esmola com aquela úlcera enorme na perna do lado de fora, em exposição. Ele um dia foi lá falar com ele, esse meu chefe, e falou, eu vejo essa pessoa aqui, eu quero ajudá-lo. Eu vou conseguir um hospital para você. Ele disse, eu sou chefe na minha empresa, eu dirijo a minha empresa. E eu vou conseguir um hospital para você. E quando eu conseguir o hospital, eu venho aqui te buscar. Eu vou te levar para o hospital. Quando você sarar, eu vou te dar um emprego na minha empresa, para você sair dessa situação de dor. Aí ele falou, tá bem. Não demonstrou nenhuma, que bom, alguém vai me socorrer. Não, ficou lá parado. Passados algumas semanas, 2, 3 semanas, esse meu chefe conseguiu uma ambulância e conseguiu uma vaga no hospital. Veio com a ambulância, parou e chamou. Disse, olha, eu vim cumprir minha palavra. Eu falei para você que eu ia te arranjar um hospital, você ia tratar dessa perna, eu vou te arranjar um emprego e depois uma moradia para você. A ambulância está aí, eu vim te buscar. Ele não quis. Ele falou, olha, eu sou desculpa, eu falei que eu aceitava, mas eu estive pensando bem, eu estou acostumado aqui, essa é a minha vida, eu não quero sair daqui não, eu quero ficar aqui mesmo.
Então ele não, aquela pessoa, lugar, mas ele, estou precisando de uma comunhão com os salvos. Eu estou precisando de uma liderança espiritual de Jesus. Ele sabia de que ele queria, o que ele precisava. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veio e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, depois de curado da cegueira, o que ele foi fazer? Seguir Jesus. Nós estamos falando de muitas pessoas que têm necessidades, e essas necessidades são supridas, elas não se aproximam de Deus. Elas não mantêm comunhão com Deus. Elas querem as coisas que Deus dá, mas não querem Deus. Elas querem bênçãos de Cristo, mas não querem o Cristo. Eu converso às vezes quando ando de Uber, gosto de conversar sobre religião. Eu pergunto à pessoa: você tem religião? Aí a gente vai conversando. E um dia eu comecei a conversar com o motorista, ele falou que tinha sido da igreja, tinha sido da Assembleia de Deus, em vários lugares. Eu falei: e atualmente, qual é a sua igreja? Ele disse: não, eu não tenho igreja, eu não preciso de igreja. Há um estudo sobre a igreja e a saúde. A saúde, o culto, a pregação são instrumentos de saúde emocional, espiritual e até física. Até física. Todo mundo precisa do Evangelho, todo mundo precisa de igreja. Não basta Jesus me dar a visão. É preciso que Ele me dê a sua instrução, a sua orientação. Os irmãos conhecem a história dos 10 leprosos, né? 10 leprosos que viram Jesus, correram para Jesus pedindo cura da sua lepra. Jesus curou os 10 e eles foram embora. Quando eles perceberam que estavam curados, um voltou para Jesus e o outro seguiu o seu caminho. Por quê? Esse que voltou para Jesus falou: Jesus me curou, mas tem alguma coisa a mais que Ele pode me dar. É isso, irmãos. Jesus te deu saúde, mas há alguma coisa mais que Ele quer te dar. E isso é possível na companhia dEle, na presença dEle, no cultivo da fé. Bartimeu continuaria enxergando bem, mas sem uma liderança espiritual, sem comunhão com os crentes. Então, não basta. Quando as pessoas vêm e pedem algum socorro, alguma ajuda, elas querem aquela ajuda, mas elas não querem aquele que ajuda. Então, fala assim: nós vivemos no tempo dos desigrejados. Desigrejados. Porque são pessoas que um dia, numa situação terrível, procuraram Jesus, procuraram os crentes, pediram oração, e depois que tudo melhorou, eles sumiram, nunca mais foram. Então, desigrejados são pessoas que um dia sentiram a mão tocando de Deus. Todas aquelas pessoas que se dizem crentes, estão fora da igreja, são pessoas que um dia sentiram a mão de Deus segurando, mas melhorou de vida, descarta Jesus, descarta a igreja, descarta a Bíblia, descarta o Evangelho. Nós não temos apenas, o Bartimeu, voltando aqui, Bartimeu não tinha apenas o desejo de viver. Ele queria mais. Queria mais. Seja salvo, tem mais. No caso dos leprosos, aquele que voltou, Jesus falou assim: você vai receber algo que os outros foram curados, mas não vão receber. Agora você veio aqui. A tua fé, a sua fé lhe salvou. Quer dizer, aquele leproso, ex-leproso, não foi apenas curado da lepra. Ele também foi curado do seu coração, da sua alma, porque Jesus deu a ele uma bênção especial. Esses são raros, mas eles são os mais beneficiados. Após recuperar visão, Bartimeu ainda era carente. Precisava de convívio social.
e de compartilhar a fé. Eu não preciso somente ser salvo, eu preciso compartilhar a fé. Acho que é o Wesley que disse: eu não acredito no cristão isolado. Eu não creio que alguém é um cristão isolado. O cristão, ele é agregador. Né? Ele é agregador. Pois bem, agora vocês vão me permitir concluir. Conclusão. O ser humano é carente do berço à sepultura. O cego não é cego apenas de ver. O doente não é doente apenas de curar a sua doença. O pobre não é carente apenas da sua pobreza. A carência, a necessidade, ela é multiforme em vários momentos da sua vida. O jovem sente solidão, aí se casa para resolver a solidão, ou não, mas ele se casa. Mas é só isso? É só isso? Vem aqui e tal, e pronto, é só isso. Tem mais, você precisa de mais. Nós precisamos de mais. E precisamos nos aproximar de Jesus para recebermos esse mais. A maior parte das nossas carências jamais serão supridas. Administrar essa realidade exige comportamentos apropriados. Nunca chegará o dia que nós possamos dizer: todas as minhas carências foram supridas. Isso não vai acontecer. Mas o que eu posso dizer é que eu escolhi crer em Jesus, escolhi crer no Evangelho. Eu não recebi tudo que eu precisava e nunca vou receber tudo que eu preciso. O ser humano é carente do berço da sepultura e vai continuar sendo carente. E a maior parte das nossas carências jamais serão supridas. Administrar essa realidade exige comportamentos apropriados. Deus é o grande supridor das nossas necessidades. Sejam dadas a Ele a honra e a glória. Amém? Obrigado pela atenção. A consciência do seu estado. Por exemplo, alcoólatras que vão morrer, fumantes que vão morrer. Ainda ontem eu vi novamente falar o médico na televisão: 80% do câncer de pulmão é causado pelo fumo. Ou você fala: você precisa parar de fumar. Ah, não, eu gosto do cigarro. Ele é um necessitado, um carente de socorro, um carente de ajuda, mas ele não reconhece. Não reconhece. Os pastores que estão aqui sabem que no aconselhamento acontece muito disso. As pessoas que estão em crise, em dificuldades, elas não aceitam um papo com o pastor, uma conversa. Então, é apropriado que uma pessoa necessitada se coloque no lugar certo. Jesus ia passar por Jericó. Ele tinha passado ali várias vezes. Jesus tinha passado por Jericó várias vezes. Mas agora era a última vez. Esse cego pediu socorro a Jesus no tempo certo, na hora certa, e a última oportunidade. Jesus ia passar ali pela última vez e realizou, de acordo com Marcos, livro de Marcos, foi o último milagre de Jesus. É pegar ou largar, não tem chance. Se ele não fosse curado por Jesus ali, nunca mais seria. Depois dele, ninguém mais foi curado, de acordo com a cronologia de Marcos. Pode ser que outras cronologias deem ideia diferente. Mas de acordo com a cronologia mais aceita, é que Jesus passou ali pela última vez, porque ele foi para Jerusalém, para a Páscoa, a semana da Páscoa. Lá ele celebrou a Páscoa, junto com a Páscoa instituiu a ceia. E ele nunca mais voltou para Jericó. Então, Jesus vai passar. Ele vai passar. É a minha chance. É a minha oportunidade. Mateus que conta a parábola dos trabalhadores.
parábola dos trabalhadores. Aí dizia o seguinte: havia um mercado de trabalhadores, onde as pessoas ficavam no mercado, naquela praça, esperando que os donos das fazendas viessem chamá-los para trabalhar. Eles pegavam uma cesta e um objeto cortante e ficavam ali esperando. O dono da plantação de uvas vinha ali para buscar trabalhadores. E a parábola diz que o dono da fazenda de uvas foi lá às 6 horas da manhã. Aí encontrou pessoas com a cesta e com a faquinha. Bora pessoal, vamos trabalhar lá, vamos colher uvas. Aí levou aquele grupo. Quando foi lá para meio-dia, aquele fazendeiro voltou e encontrou outras pessoas lá, com a sua cesta, com sua faquinha. E vocês também aí? Vamos lá, tem trabalho para vocês. Vamos ganhar o pão de cada dia, vocês vão levar comida para casa. No final da tarde, às 5 horas da tarde, ele voltou lá. E tinha ainda gente lá com a sua cestinha, com a sua faquinha. Aí o dono da festa, o dono da lavoura, falou: por que vocês estão aqui até agora? Eles disseram: ninguém nos contratou. Mas que hora que eles chegaram lá? O fazendeiro contratou gente às 12 horas, às 6 horas, às 12 horas, e tem um grupo que chegou às 5 horas, estava lá, e disseram: ninguém nos contratou. Eu quero falar, eu aprendi que nós devemos falar as coisas que têm sentido para a gente que fala. Se não tem sentido, não falo. Eu só posso falar aquilo que faz sentido na minha vida, na minha experiência. Eu nunca fiquei, depois que eu saí do exército, nunca fiquei sem trabalho. Nunca. Sabe como é que eu fazia? Eu estudava e trabalhava. Mas na época que eu precisava dar uma acelerada nos estudos, eu pedia demissão da empresa. E estudava noite e dia. Só estudava. Quando passava aquele período de provas, eu ia novamente procurar outro emprego. E assim, períodos de prova, eu pedia demissão. Depois eu voltava. Eu trabalhei em várias empresas. Como é que eu fazia? No Rio de Janeiro, o irmão pastor Gerson deve saber, tinha o Jornal do Brasil. Você lembra desse jornal? No domingo, aos domingos, ele publicava uma edição especial, em que tinha várias páginas de oferta de trabalho. Várias páginas de oferta de trabalho. Então, o que a gente fazia? Quem queria trabalhar, acordava cedinho, comprava o Jornal do Brasil, sentava na praça, procurava, achava, anotava e ia para lá. E algumas vezes eu fiz isso. Eu falava para minha irmã, onde eu morava: você pode fazer uma marmita para mim? Ela falou: mas como marmita? Você vai trabalhar? Eu falei: vou. Você está empregado? Não, mas vou ficar empregado. Você é cego? Sou cego. Você vai enxergar? Não vai. Você tem dinheiro? Não tem. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Então, essa é apropriado para a pessoa, a pessoa necessitada, que ela coloque a sua necessidade em consideração. Jesus passou por ali naquele dia, naquela hora, e lá estava ele. O lugar de um cego mendigo é na beira do caminho, para conseguir algum dinheirinho. Vai lá. Ou então ele fica em casa e vai morrer de fome. A terceira conduta é explícita por: é apropriado para uma pessoa necessitada enfrentar obstáculos para alcançar seu objetivo. Bartimeu queria ser curado. Ele tinha 2 problemas, 2 obstáculos que ele precisava vencer. O primeiro obstáculo
era que ele usava a capa dos pobres. Os pobres usavam uma capa de couro pesada, um couro cru, com a parte, eles costuravam e faziam um buraco e ficava aqui. Então ficava uma parte na frente, outra parte atrás. E aquilo, se você queria correr, essa capa atrapalhava. Então quando alguém precisava correr, tinha que tirar a capa. Eu falei, mas por que Bartimeu tirou a capa? Por causa disso, que ela ia atrapalhar. Era um obstáculo para ele chegar perto de Jesus. É um obstáculo, irmão. Vamos ultrapassar. Vamos ultrapassar. O que atrapalha você de fazer uma faculdade? Falta isso, vamos administrar. O que falta a você para conseguir um bom emprego? Vamos lá. Então, ele tinha um objetivo. Bartimeu abriu mão de seus bens. Quais eram os seus bens? Sua capa. A capa era moradia, veste e cama. Todos os bens dele estavam ali. Ali naquela capa estava a sua roupa. Ali naquela capa estava a sua cama e o seu cobertor. Mas era um obstáculo. Atrapalhavam. E o texto diz que Bartimeu arrancou fora a capa, jogou, tinha uma roupa por baixo, que era a túnica, e foi correndo. Se ele continuasse com aquela capa, talvez Jesus fosse embora e ele não acontece. Então, afastar obstáculos. Perceber o que está fazendo a gente não sair daquela situação. Porque às vezes nós estamos numa situação de carência e continuamos ali. Uma pessoa vem e pede uma cesta básica, não tem comida. Então você leva a cesta básica para aquela família. Ele come aquilo ali e tal, mas não sabe procurar emprego. Uma vez eu estava sentindo muito frio, eu ia para a escola à noite. E estava com frio, fazia muito frio, e eu não tinha um casaco. E meu pai não podia me dar um casaco, porque era um tempo que a plantação não produzia o suficiente. Então, ele não tinha dinheiro. Tinha um homem lá, que era um homem um homem rico, chamado seu Nequinho. Eu falei, seu Nequinho, o senhor não quer que eu capine um mato aí do seu laranjal? Eu preciso comprar um casaco para ir para a escola. O senhor poderia deixar eu capinar o seu laranjal e o dinheiro que o senhor me desse, eu ia comprar um casaco. Aí eu falei, assim, então capina aqui, capina. Fiquei 2 semanas capinando no meio do laranjal. Terminou toda a capina do laranjal. Aí ele me chamou, pagou. Eu fui lá, comprei um lindo casaco de lã azul. Quer dizer, havia um obstáculo entre mim e o meu objetivo. Era a falta do dinheiro. Então, tem que superar o obstáculo, superar dificuldades. Na família, no trabalho, na faculdade. A gente lê as notícias aí, as pesquisas. Muita gente que passa na prova do Enem se matricula na faculdade e não passam adiante. Muitos abandonam no primeiro mês, nos 6 meses, no segundo ano. Conheço muitas pessoas que passaram no Enem, tiveram oportunidade, mas por algum motivo elas não valorizaram. Bartimeu falou, eu vou conseguir. Eu preciso. Eu vou abrir mão dos obstáculos. 2 obstáculos que Bartimeu enfrentava, 2 obstáculos. Primeiro era seus bens, a sua capa. E segundo era o obstáculo causado pelas pessoas que não queriam deixar ele chegar perto de Jesus. Preste atenção, pode acontecer que você precisa de alguma coisa e você quer ir além e alguém atrapalha e você não consegue. Entendeu? Bartimeu falou, a capa me atrapalha, eu jogo fora. Essas pessoas gritam para eu não pedir, porque ele ficou gritando a Jesus. E o pessoal, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E ele gritava cada vez mais. Quanto mais mandava ele calar a boca, ele gritava mais. Aí Jesus escutou. Tragam esse moço, tragam esse coitado. Às vezes,
nós não superamos dificuldades porque não temos ânimo para ultrapassar os obstáculos. Pois bem, vou seguir mais um pouquinho, tá bom? Bartimeu, ele se libertou da capa, que não ia deixá-lo chegar perto de Jesus. Ou ele joga fora a capa, ou então ele não vai alcançar Jesus. A capa vai atrapalhar. Depois as pessoas começam a querer impedi-lo. Houve um tempo, pastor Egeas, que eu fazia evangelização no tempo da minha juventude, visitando os locais, visitando. Eu saía de casa, o culto começava às 10, eu saía de casa às 9 e passava nos bares, e nesse horário já tinha gente bebendo. Estava um folheto, estava lá. Mostrava para eles. Mas aquele que aceitava Jesus, que aceitava a mensagem do Evangelho, precisava vencer a pressão dos amigos. E muitas vezes ele entendeu o Evangelho, mas para manter as amizades, ele não chegou aonde devia chegar, por causa dos amigos. Marido atrapalha a esposa atrapalha o marido. No trabalho, colegas atrapalham. Eu tinha um colega chamado Mário Vaz, era um pediatra. Ele era um cristão que testemunhava lá no hospital e as pessoas zombavam dele. Mas ele continuava testemunhando, ele não estava nem aí. Porque estava no coração dele isso. O item 4 diz que é apropriado para uma pessoa necessitada definir prioridades. Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: que eu possa ver de novo. Jesus perguntou a ele: o que você quer que eu lhe faça? E ele disse: que eu possa ver de novo. Ele não era necessitado só de visão, ele tinha muitas necessidades, mas deu prioridade a uma. Por exemplo, o jovem precisa de amigos. O jovem precisa de diversão. Aqui são tantos festivais, tanta coisa, tanta balada, tanto sei quê. Isso pode ser até necessário. Mas a prioridade de um jovem não deve ser a balada. Deve ser o livro de matemática, o livro de geografia, o inglês. Essa tem que ser a prioridade do jovem. Não ir para a balada. Aquilo, ele precisa, até precisa, mas aquilo não é prioridade. Bartimeu podia dizer: Senhor, eu quero uma namorada. Não, ele disse: eu quero enxergar. Bartimeu podia dizer: olha, Senhor, para chegar aqui eu tive que jogar fora a minha capa. Eu quero uma capa nova. Mas ele não pediu a capa nova. Ele pediu: eu quero enxergar. A pessoa que não sabe o que quer, ela não alcança nada. Então, quer estudar. O meu namoro com a Iracema não começou com namoro. A gente estuda álgebra, geometria, matemática. Os nossos primeiros encontros eram encontros acadêmicos. E depois acabamos nos apaixonando. Mas porque a gente não queria perder tempo. Essas baladas culturais que são feitas, e os jovens passam lá a noite inteira, nós não fazíamos. Nós tínhamos virada de álgebra. Então vinha todo o pessoal queria álgebra a noite inteira, até amanhecer. Parava um pouco para tomar um chá, estudava a noite inteira. Geometria, matemática, português. Tinha prioridade. Isso. Então, praia. É maravilhoso ir à praia. Mas aquele que quer realmente passar no vestibular, não vou dizer sobre o Enem, porque o Enem é uma porta mais ou menos fácil, né, de seguir. Mas uma faculdade séria, o ITA, ali.
Muito bem, eu quero caminhar um pouquinho. Então, para Bartimeu, a prioridade era enxergar. A prioridade é aquilo, o ponto de partida. Prioridade que nós damos. Então precisamos aprender a ter essa capacidade de escolher. Eu posso ter dinheiro, posso pedir a Jesus, que hoje em dia é o que mais se pede a Jesus, é dinheiro. Né? As igrejas, as pessoas vão para pedir Jesus, para pedir dinheiro a Jesus. Então, Bartimeu podia pedir dinheiro, uma namorada, uma casa, um cavalo para não andar a pé. Mas ele disse, não, eu quero enxergar. Então, no nosso tempo é assim, você vai passar no vestibular para medicina? Vou. Você vai passar na Universidade Federal? Vou. Pastor Elias vai passar? Vai. Iraciano vai passar? Vai. Então estudamos. Até quase que cair. Bom, finalmente, é apropriado para uma pessoa necessitada procurar satisfação das suas necessidades secundárias. Bartimeu não precisava apenas de enxergar, ele tinha muitas outras necessidades. Então, quando a gente alcança, supera uma necessidade, tem outra, tem outra, e tem outra, e tem outra. Bartimeu agora está enxergando, mas ele não tem uma comunidade. Ele agora está enxergando, mas ele não tem como compartilhar a sua fé. Então, Jesus está com o seu grupo, ele vai junto. Porque ele também precisava. Ele precisava de uma comunidade para acolhê-lo, e ele precisava de alguém que o ajudasse a crescer na fé. E o melhor, não havia nada melhor do que a caravana de Jesus. Ele disse, eu vou junto. Ele podia